Que alegria, queridos irmãos. Gostaria de pedir para que todos se colocassem em pé e cantemos o hino de número 155 no Cantor Cristão. Cristo, estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Nos acolhe e nos dá consolação. Por favor, podem se assentar. Como todos devem saber, o pastor Roberto encontra-se em viagem, em congresso em Nova Odessa, né? Mas ele deve estar retornando hoje à noite. Mas hoje à noite quem trará a palavra é o nosso irmão Ricardo. E como sempre o pastor fala, ninguém está aqui pelo pastor, nós estamos aqui para honrar sempre o Senhor Jesus Cristo. Então, neste momento, irmãos, eu diria que quem pudesse também se ajoelhasse. Vamos orar para o nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, é muito bom, Senhor, estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Como nos conforta, como nos dá força, Senhor. O Senhor, apesar de nós, Senhor, apesar de nós termos falha dos nossos pecados, dos nossos defeitos, o Senhor nos estende a mão a cada minuto, Senhor. E nós aqui, Pai, queremos declarar, Pai, sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos, Pai. Então, Senhor, vem conosco, Pai. Oramos, rogamos, Senhor, que tudo que aqui seja feito, Pai, o Senhor possa se agradar, Pai. Vem conosco, Pai, pois aos moldes de Moisés, se o Senhor não estiver conosco, nós não podemos fazer nada, nós não podemos caminhar, Pai. Vem conosco nessa caminhada, Pai. Abençoa este culto, que tudo que aqui possa ser feito seja do Teu agrado, Pai. Também lá no congresso, Leto, Senhor, pastor Roberto, lá, tudo também que lá seja feito, Pai. Seja feito para a Tua honra e glória, Pai. Seja do Teu agrado.
E aqui, Pai, aquelas pessoas que estão necessitadas de saúde, Senhor, que estão se recuperando, intervenções médicas, como o nosso irmão Sandro, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, colocando ali sua boa mão, afofando o leito ali, Senhor. Ele, também seu irmão que passou por uma cirurgia, abençoa, Senhor. E também, Pai, aquelas pessoas que estejam também necessitadas de outras coisas, Senhor, de trabalho, de saúde física, saúde espiritual, que o Senhor possa ter compaixão, que o Senhor possa estar à frente de todas essas situações, Senhor, pelo nosso país, pelo mundo, Senhor. Estudamos já agora na escola bíblica dominical os tempos, Senhor, os tempos que o Senhor já, desde a fundação da terra, Senhor, o Senhor já determinou, Senhor. Abra nossos olhos, Senhor, abra nossos corações, que enquanto ainda é tempo, Senhor, para que te busquemos mais, para que sejamos, Senhor, mais comprometidos com o Senhor, Pai. Ajuda-nos, Pai. Fica conosco. Esta é a humilde oração, Pai, que fazemos, agradecidos e confiados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora vamos chamar o conjunto de sopro que irá executar o hino de número 145.
que todos abram suas Bíblias em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 33. Todos acharam? Que a ansiosa solicitude pela vida, essa ansiosa solicitude pela vida, que muitas vezes nos tira de vivermos plenamente a própria vida. Então, eu vou ler na minha versão a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao que vestir, quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Até aqui, irmãos. Eu vou contar uma história, só para contextualizar. É óbvio que a história não é parte da Bíblia, é uma história secular, mas que está dentro desse contexto. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão ficou esfacelado. Dizem que até para fazer ligações lá para lá era impossível. E vendo todo aquele contexto, na época que ficou como, digamos, um interventor lá da região, General Douglas MacArthur, ele a pedido também lá das próprias pessoas lá do Japão, precisamos reerguer o Japão, principalmente a indústria japonesa, que ficou totalmente esfacelada. E o General MacArthur, na época, ele mandou um grande estrategista, uma pessoa chamada Edward Deming, que acho que todos conhecem, né?
a excelência da indústria japonesa, que depois se voltou, entre aspas, contra o próprio Estados Unidos, que os carros, principalmente os carros japoneses, tomaram conta, né? Enfim, então, preocupado com isso, a pessoa ali que ficou gerindo o Japão depois da Segunda Guerra, o general MacArthur, ele enviou para lá o engenheiro, o Dr. Edward Deming. E eu vou ler aqui, irmãos, tá? Peço até desculpas por ler aqui, mas é para contextualizar, tá? Dentro daquilo que a gente quer meditar hoje. Eu só tenho esse livro eletrônico, então eu vou ler aqui. Espero que os irmãos compreendam. Edward Deming, ensinou aos japoneses 14 princípios e uma convicção básica, que constituem a fundação de praticamente todas as decisões tomadas até hoje em cada bem-sucedida empresa multinacional japonesa. Preste atenção, convicção. A convicção básica é a seguinte: um empenho constante e incessante de aumentar sistematicamente a qualidade de seus produtos em todos os aspectos das operações, em todos os dias, lhe proporcionaria o poder de dominar os mercados do mundo. Deming ensinou que a qualidade não era apenas uma questão de atender a um determinado padrão, mas sim um processo vivo e dinâmico de melhoria constante. E aqui ele vaticinou: se os japoneses vivessem pelos princípios que lhes ensinou, ele garantiu que em 5 anos inundariam o mundo com produtos de qualidade. E em 10 ou 20 anos se tornariam uma potência econômica dominante. Princípios. Princípio. Óbvio que o povo japonês é um povo resiliente, povo obstinado ali, que é um povo que não tem medo do trabalho, mas como os princípios são importantes, né? O que seria um princípio? Um princípio. Princípio é algo em que nós nos assentamos. Então aqui vem a primeira pergunta. Nós nos assentamos em quais princípios em nossas vidas? Vimos aqui nesse texto que o próprio Deming disse: se vocês seguirem esses princípios aqui, em 20 anos vocês dominam a indústria mundial. Um homem. Os princípios, irmãos. A gente compra aí livros de autoajuda, né? Então tem princípio para tudo, né? Princípio para a tua vida pessoal, para a tua vida financeira, para a tua vida... tem princípio para tudo. Não estou tirando o mérito desses livros, não, nós temos que ler. E nós seguimos, às vezes, né, os princípios. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aqui, irmãos, eu fiz um exercício, vamos me imaginar lá no Sermão do Monte, lá, né, o Senhor Jesus Cristo nos passando isso. E aí me veio também um sentimento que devemos ter, ainda mais nos nossos dias atuais, de realmente sinceridade. Isso que eu estou lendo aqui, isso é uma opinião minha? Eu vou ter uma opinião sobre isso? Eu vou ter uma convicção que isto é a verdade? Eu vou ter uma crença que isto é a verdade? Porque se os japoneses não acreditassem naquilo que estava sendo passado para eles, sigam isso daqui que vocês vão sair dessa. Será que eles sairiam dessa? Se você não acreditar. Então, dentro dessa nossa meditação, irmãos, a sinceridade em qualquer relacionamento, há que se ter sinceridade, verdade. Se eu não for sincero, eu não vou ser verdadeiro. Um relacionamento que começa entre marido e mulher sem sinceridade vai dar certo? Em qualquer relacionamento que não haja sinceridade, não haja verdade, não tem condições de dar certo. Então, esse nosso relacionamento com Deus, e realmente buscar Ele em primeiro lugar em nossas vidas, estamos sendo sinceros? Eu digo isso porque hoje os irmãos podem notar que o mais difícil é nós discernirmos a realidade, porque hoje é um mundo de narrativas. Desde que acordamos, é um mundo de narrativas. E se nós não formos verdadeiros, sinceros, honestos conosco primeiro, eu acredito nisso, eu estou disposto a colocar isso em prática na minha vida, nós estamos vivendo um teatro, um verdadeiro teatro. E como nos faz mal, né, vivermos um teatro em nossas vidas, uma mentira em nossas vidas. E se nós não fizermos esta análise, primeiro com nós mesmos, e a partir daí com o Senhor, nós não sairemos daquela lagoazinha rasa do mundo, da nossa vida. Nossa vida, qualquer vida, profissional, financeira, mas a mais importante, a nossa vida espiritual. Então, façamos em primeiro lugar essa análise. Eu acredito nisso, eu estou disposto a ir mais além, porque aqui também há um perigo dentro disso daqui, irmãos. Eu estou buscando ao Senhor, verdadeiramente ao Senhor, ou buscando as bênçãos do Senhor? É como diz um hino que até nós estávamos ouvindo antes de vir para cá. Quero ser como a criança
te amar pelo que és. Eu amo o Senhor, eu quero Ele na minha vida. Eu não vou buscá-lo porque Ele vai me abençoar, sabe? Derrama as bênçãos na minha vida. Mas eu tenho esta sinceridade com o Senhor, de buscá-lo verdadeiramente em minha vida? Ou eu estou também nesse grande teatro que nós vemos neste mundo aí, e também decorre também até nas próprias igrejas, em que eu vou lá negociar com o próprio Deus? E eu não estou acusando ninguém, longe disso, até porque esta mensagem serve para mim. O quanto eu quero de Deus na minha vida, ou eu quero as bênçãos de Deus na minha vida? Essa é uma reflexão necessária dentro desse texto divino aqui, da palavra de Deus. Pois nós vemos ali em que as pessoas, e ninguém conhece melhor a nós mesmos do que Deus. Eu brinco assim, a gente chega perto, nós até nos enganamos, mas não enganamos a Deus. E Jesus, naquele contexto ali, as pessoas, muitas estavam ali buscando não a Ele, buscando ali o peixinho multiplicado, o pão multiplicado. E nós vemos que Jesus ele busca mostrar para aquelas pessoas: olha, vocês estão focando errado. Vocês estão focando em coisas mínimas. Ali, claro, é necessário. Mas se vocês buscarem o Senhor, o Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino, as coisas de Deus, isso daí para vocês, vamos falar assim o português, é fichinha. E por isso que eu falei de nós nos transportarmos para lá para ouvir. Eu estou lá nesse monte ouvindo o Senhor. E será que hoje, 2000 anos depois, eu também não estou lá preocupado só com o meu pãozinho, só com a minha continha ali, só com a minha roupinha? E muitas vezes eu me pego, pela honestidade, eu me pego, realmente eu estou preocupado só com isso. Como eu sou miserável e como eu preciso a cada dia. Por isso que aqui o texto fala: a cada dia é uma escadinha. Como o pastor Roberto diz, não, né, se a pessoa se achar, não, eu vou na igreja, dízimo, eu devolvo dízimo. Então, é um caminhar, um palmilhar de humildade e de sinceridade com o Senhor a cada dia. Pois isso eu acredito, até porque eu experimento isso em minha vida. Toda vez que eu tento enganar, digamos assim, a Deus, não dá certo. Senhor, não. Deus me conhece muito mais que a mim mesmo. Muito mais que eu mesmo conheço. E cada vez que eu faço esse exercício de buscar o Senhor e confessar: não, Senhor, eu não quero, realmente, eu não estou conseguindo te buscar em primeiro lugar na minha vida, mas eu quero isso, Senhor. Um pai, quando nós temos um pai amoroso, humano, ou coloquemos-nos no lugar do pai. Você quer que teu filho esteja ali com você
pelo que você pode dar para Ele? Ou é aquilo como a criança, pelo que você é gostoso de estar ali? Deus muito mais. Então, cada vez que nós reconhecemos isso, irmão, e pedimos, Senhor, me ajuda, Ele vendo essa sinceridade em nós, Ele vai abrindo janelinhas ali na nossa vida, porque a nossa vida é muito complexa. Ele vai nos dando a cada dia porções de sabedoria, em que realmente nós vamos crescendo, como aqui, a cada dia. Por isso que a cada dia é uma busca, até nosso último suspiro. A cada dia. E essa honestidade, esse relacionamento de verdade com nós e com nosso Pai é essencial. Sem isso, como disse, nós estaremos ali preocupados só com o nosso comer e o nosso vestir, que é importante, Deus sabe, tanto é que Ele fala, isso daí vai ser acrescentado. As bênçãos, elas decorrem desse relacionamento verdadeiro com o Senhor. E nós nem imaginamos as bênçãos. Realmente nós tivéssemos esse relacionamento verdadeiro com o Pai, nós nem podemos imaginar as bênçãos. Eu peço que os irmãos abram em Deuteronômio 28, capítulo 28, verso 2. Deuteronômio 28, capítulo 28, 2. As bênçãos, né? As bênçãos são consequências e nós achamos que nós vamos buscar as bênçãos. Não, elas são consequências. Todos acharam? Então, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí, ali eu não vou ler o capítulo todo, mas o que eu quero enfatizar: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados, vocês terão as bênçãos. E por que nós somos tão reticentes, tão teimosos, né, em querer eu vou buscar pelas bênçãos, eu estou passando uma crise, eu tenho que ir mais à igreja, eu tenho que orar. Então eu estou buscando realmente a Deus, eu estou buscando as bênçãos, né? Nós temos que termos essa. E o que me deixa assim triste, né? Que, como eu falo, lemos livros de autoajuda e nós seguimos tudo ali. Os próprios japoneses seguiram os princípios que deram para ele, e nós não estamos dispostos a seguir aquilo que o Senhor nos diz. Se nós continuarmos, irmãos, em buscarmos as bênçãos do Senhor, não a Ele, buscarmos as bênçãos, nós seremos os mais medíocres e miseráveis, muito aquém do que o Senhor tem para nós. Por isso que lá eu enfatizava isso no começo: ansiosa solicitude pela vida. Essa ansiosa, é bom viver ansioso, se eu estiver lá buscando, e aquilo lá vai me impedir de crescer, de ter a verdadeira vida
que Deus tem para nós. E por fim, também nós temos que, dentro do texto, peço que voltem para lá, Mateus 6, 25, 33, mas vamos enfatizar lá o capítulo 33. Alguém pode ler o capítulo 33 para o versículo 33 do capítulo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que o Senhor Jesus ele queria que também enfatizar dentro desse texto? Busquem águas profundas. Numa passagem, estavam lá os discípulos, pescando ali, passaram a noite inteira e não conseguiram nada. Então, é um convite, irmãos. Esse texto aqui é um convite. O Senhor não quer que fiquemos ali preocupados apenas com o que comer, o que vestir. Não. Eu quero mais, vocês podem mais. Lancem as redes em águas mais profundas. E nós temos esse medo, de às vezes desculpe o termo, mas é o complexo do mineirinho. Tá ruim, mas tá bom. Deus quer mais. Deus quer muito mais de nós. Lancem as redes em águas mais profundas. Mas para que nós tenhamos esta coragem, nós temos que primeiro colocar Ele em primeiro lugar em nossas vidas. Senão, nós vamos ficar ali numa vida cristã rasa, numa vida cristã sem profundidade. E aí volto a enfatizar esse princípio. Ele está latente, ele está de fato, ele é um princípio mestre em nossas vidas, de buscar Deus em primeiro lugar realmente. Imagine um tampo desta mesa, se não tivesse as bases, os pés, como sustentaria os pés bambus? A nossa vida, irmãos, será bamba, será sem firmeza, se a gente não tiver este princípio de realmente amar a Deus, buscar a Deus acima de tudo. Isso é um princípio que decorre os demais. E nesse texto também enfatizar que Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe. Deus, ele se importa com cada pensamento nosso, com cada necessidade nossa. Mas nós deixamos de aproveitar isso justamente porque tiramos Ele do senhorio das nossas vidas. E eu volto a enfatizar, porque isso acontece recorrentemente comigo. Às vezes eu estou só buscando o que Deus pode me dar, não buscando Ele. E um estudo que foi feito até das necessidades que nós seres humanos temos, um estudo secular
psicólogo, até fizeram a pirâmide de Maslow, alguém já ouviu falar? Das necessidades, né, do ser humano. E como vemos a beleza depois da palavra. Eu vou aqui, antes de encerrar, recitar o texto de Salmos 23 e ver que há ligação com tudo isso daí. Esse filósofo estudou e constatou as necessidades do ser humano, necessidades fisiológicas, que são necessidades básicas, necessidades de segurança, todos nós temos, necessidades sociais, necessidades de estima, todo ser humano tem, né? Eu gosto de ser estimado ou não tem ninguém me estimar, tá tudo não. Eu tenho necessidade de estima. Eu tenho necessidade de autorrealização também. E se nós pegarmos ali, vamos ali ao texto de Salmos 23. Salmos 23. Me permitam ler. Salmos 23, capítulo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Necessidades fisiológicas básicas minhas, Deus está preocupado. Necessidade de segurança, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus está preocupado com a tua necessidade de segurança. As necessidades sociais e de estima, podemos ver no verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Deus prepara. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deus está preocupado com a tua estima. E minhas necessidades de autorrealização, verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Isso daqui não são meras palavras em vão, são promessas do Senhor. E Deus sabe, Deus quer o melhor para cada um de nós. Mas se eu não tiver essa honestidade para comigo, principiar de realmente buscar ao Senhor, não as bênçãos do Senhor para a minha vida, eu obterei bênçãos que nós nem conseguimos. Aqui Davi faz aqui uma reflexão, mas nós podemos ver como ele sentia isso, como Deus estava preocupado com cada detalhe da sua vida. Não, irmãos, Deus não tem, desculpe o termo, porcarias para nós. Deus não quer que fiquemos
em águas rasas, não. Vão em águas profundas. Vocês viram como, quando voltaram da pescaria e os discípulos disseram: não, nós não ficamos a noite inteira e não pescamos nada, mas sobre a tua palavra, porque é o Senhor que está dizendo, nós vamos. E por que nós não obedecemos? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Antigamente eu pensava nesse texto e falava assim: muito antigamente, graças a Deus, não é bem, como que eu vou buscar Deus? Daí vai tudo se resolver. Mas eu comecei a experimentar isso na minha vida, irmãos. E muitos irmãos aqui, eu não estou, né? Eu estou fazendo uma auto-reflexão que serve para mim. Porque o meu coração é enganoso. E se eu não tiver Deus a cada dia, eu posso cair, voltar tudo que eu era antes. E eu não quero isso. Então eu me perguntava: mas como? E hoje eu entendo. Se eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, Deus não precisa de nada. Deus não quer. Deus não. Quem que vai ser o maior beneficiado? Eu. Se eu colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, eu vou ser um melhor marido, eu vou ser um melhor profissional, vou ser um melhor pai, vou ser um melhor amigo, vou ser um melhor advogado, médico. Porque quem está dizendo isso daqui não é Edward Deming, não é um guru, não é o próprio Deus. E por que cargas d'água, desculpem esse termo, por que eu acredito em Deming, acredito em gurus? Por que eu acredito neles e não acredito no que Deus está me falando? Veja bem, eu não estou generalizando, não estou falando que o irmão não acredita, não. Mas às vezes eu duvido disso. Às vezes eu falo: não, mas eu não, isso daqui nessa área, não, Deus aqui Ele não quer isso. Não, eu vou fazer do meu jeitinho mesmo, eu vou fazer. Hoje eu estou com uma preguiça, não vou ao culto. Mas me desculpe falar assim, mas se você tem esse sentimento, né, peça para Deus. Então não venha no culto, mas peça para Deus: Senhor, se eu for lá no culto, eu vou estar me enganando, mas me ajuda, Senhor, me ajuda a ser verdadeiro comigo, com o Senhor, porque se eu não sair desse teatro, a minha relação contigo é uma mentira, e eu não quero isso. Eu quero fazer como o Senhor fala mais adiante, e jogar as minhas redes em águas mais profundas. Ajuda-me. E eu não tenho dúvidas. Como diz, se essa relação for baseada na sinceridade, na verdade, Deus vai te abençoar a cada dia, irmão. E não há coisa mais maravilhosa que nós temos a presença dEle em nossas vidas. Não há. Meu pai, já vai fazer 4 anos que ele faleceu. E hoje eu vejo
tudo. Ele era um pai rígido e tal. Mas eu amo meu pai pelo que ele sempre foi. E o quanto eu deixei de aproveitar enquanto ele estava aqui, por às vezes não entender, mas ele queria meu bem. Eu falo, puxa, se eu tivesse. E nós estamos aqui vivos, estamos aqui. E não é um pai terreno, é o Pai, nosso Pai. E Ele quer só o melhor de nós. Então busquemos o Senhor, o seu reino, em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas. Viveremos uma vida plena. E Deus quer isso. Ele não quer que você perca sono com preocupação disso, daquilo. Não. Ele quer que o irmão, todos nós, vivemos uma vida, de fato, uma vida plena. Vamos cantar, irmãos, o hino, o encerramento de número 301. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto
Como vimos, os japoneses seguiram o princípio de um homem e ó, a revolução que fizeram, né? Até hoje nós sentimos isso, nós vemos isso. E nós, irmãos, nós não vamos obedecer princípios de homens, nesse caso. Vamos obedecer um mandamento do Senhor. E se os japoneses lá revolucionaram toda a indústria deles, quanto mais nós, se obedecermos um mandamento do Senhor Jesus Cristo, de colocarmos o reino do Pai dele em primeiro lugar em nossas vidas. Revolução no bom sentido. Quanto que nossa vida não vai crescer? Quanto que os nossos potenciais que estão adormecidos serão exaltados por um princípio. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê sabedoria a cada dia, para que façamos, como cantamos no hino, crer e observar. Vamos orar, irmãos. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor se mostra nas nossas vidas presente, Senhor. Um Pai que não está longe, está aqui conosco a cada dia. E lemos, Senhor, a Tua Palavra. O Senhor está ali conosco, como o pastor Roberto diz, o único livro que nós lemos na companhia do autor. E quanto perdemos, ó Pai, em não observarmos as Tuas palavras, os Teus princípios, os Teus mandamentos, Pai. Ajuda-nos, Pai, nos dê sabedoria, pois nós declaramos, Pai, que sem Ti nada podemos fazer, Pai. Ajuda-nos. Fica com todos nós, Senhor, nesta tarde, nos ajudando, que todos possamos ter, Senhor, o alimento necessário, o alimento suficiente, e já Te damos graças e agradecendo, Senhor. Que toda a humanidade, Senhor, possa ter o alimento suficiente para viver e reconhecer que isso vem de Ti, Senhor. Fica conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados. Esta é a humilde oração que fazemos, Senhor. Em nome e por amor ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.